queixas de dor durante a relação, falta de libido, dificuldade na hora da lubrificação, ausência de lubrificação, dificuldade ou ausência de orgasmo, diminuição importante ou ausência total da libido. E eu fico assim abismada como mulheres têm sido erroneamente tratadas sob esse aspecto. Porque muitas pessoas estão ignorando essas queixas. Muitas pacientes chegam falando que tenta conversar com o médico ou com a médica sobre isso, que não sentem uma abertura ou se falam sobre isso de uma maneira muito superficial. E eu já cheguei a ouvir absurdos. Absurdos como o de hoje, de uma paciente que chegou pra mim que falou que foi na consulta com a ginecologista dela e falou que tá sem libido, que tá sem vontade de ter relação, e simplesmente a ginecologista falou pra ela trocar de parceiro. E o que é muito comum eu pegar aqui, né, porque eu já pego essa amostra viciada realmente, até pela minha especialidade, mas é algo que não adianta, eu não vou me acostumar nunca. Vai ao médico procurar ajuda e o médico simplesmente fala, você tá sem libido, troca de parceiro. Ou pior, ela falou assim, você sabe, né, mulher tem que ter relação, porque senão perde o marido, então vai, faz assim mesmo, sem vontade, pra agradar o outro. Como assim? Ter uma relação sexual só pelo outro, para agradar o outro? A relação, não só sexual, mas a relação da vida é uma troca, né? Muitos ginecologistas não abordam questões sexuais durante uma consulta ginecológica. E é fundamental que isso seja conversado, né? É importante que a paciente sinta que ela tenha essa abertura, que ela tenha esse espaço, que ela se sinta à vontade para conversar com o profissional que está na frente dela, para a gente poder ajudar. Esse é o nosso papel, a gente está aqui para escutar e para ajudar. Realmente, muitos ginecologistas não sabem tratar disfunções sexuais e fazer o diagnóstico adequadamente, porque talvez isso não tenha feito parte da sua formação. Assim como eu também não sei muitas coisas, mas quando eu não sei algo, eu encaminho para o especialista, né? Se eu pego alguma alteração no fígado muito importante, no rim, ou alguma doença mais específica que não seja do meu cotidiano, que eu não trabalhe com isso, eu tenho a humildade de falar, olha, não sei, mas eu encaminho para algum colega, né? Eu dou um norte para o paciente e falo, olha, vamos passar com o especialista, ele vai te avaliar e vamos ter aí o diagnóstico mais preciso e o tratamento adequado diante do seu quadro. Agora, o que não dá é para uma mulher, né, que se relaciona bem, que tá feliz com o marido, com o namorado, com o parceiro, enfim, ir até o médico e buscar ajuda e ouvir do profissional, olha, troca de parceiro, tenha uma relação extraconjugal. Teve uma que falou isso, que o médico falou, olha, tenha uma relação... Como assim? Você vai pôr na receita? Olha, para fulana de tal, recomendo ter uma relação extraconjugal. Gente, que medicina é essa? Pelo amor de Deus. É óbvio que a gente pergunta como tá o relacionamento. Tem que perguntar, fazer uma anamnese muito bem elaborada, perguntar como é que tá tudo, não só do relacionamento conjugal, né? Mas saber como tá o trabalho, o relacionamento com os filhos, como ela se sente, a autoestima, se tá passando por algum problema, algum estresse, algo diferente que tenha atrapalhado, como ela tá dormindo, se faz atividade física, alimentação. A gente tem que fazer uma anamnese e inclui sim perguntar como é que está o relacionamento. Mas a partir do momento que a paciente fala, não, meu relacionamento tá ótimo, eu super me dou bem com meu parceiro, amo, não quero trocar, a gente não vai falar, olha, então, mas eu acho que você tem que ter um relacionamento, pular a cerca, que aí você vai resolver seu problema sexual. Isso não existe. Mais de 40% das mulheres apresentam algum tipo de disfunção sexual. E, na verdade, eu até por ter uma amostra mais viciada, no meu dia a dia, cerca de 7, 8 em cada 10 pacientes apresentam alguma disfunção. E a disfunção pode ser de diversos tipos. Pode ser a libido, que às vezes não tá boa ou tá completamente ausente. Então a paciente, ela ama o marido, ela ama a pessoa, não pensa em outra pessoa, não tem desejo por ninguém, mas ela olha pro marido e não tem vontade de ter relação sexual. Isso pode acontecer por N motivos. Outras podem ter dor na relação, dor na hora da penetração inicial. Outras podem ter dor mais profunda quando já penetrou. Outras têm dor dependendo da posição e se muda a posição a dor pode passar. Outras a dor não passa. Tem mulheres com vaginismo, que são contrações involuntárias da vagina, que dificulta muito ou não permite a penetração e também até atrapalha exames ginecológicos. Mulheres que estão com a lubrificação muito deficiente, quase zero de lubrificação. Mulheres que não conseguem atingir o orgasmo, que demoram muito para atingir o orgasmo. Qualquer situação que esteja atrapalhando a realização dela, né, de viver uma qualidade de vida sexual satisfatória e que seja persistente,
Isso precisa ser investigado e tratado. E o melhor de tudo é que tem tratamento. E muitas vezes o tratamento é mais do que a pessoa imagina. Em alguns casos o tratamento é mais complexo, óbvio, envolve uma equipe multidisciplinar, então tem que passar com o ginecologista. Em muitos casos eu encaminho para nossa fisioterapeuta pélvica. Em outros a gente tem que fazer psicoterapia, mas eu já peguei casais que chegaram aqui pra mim, que a mulher veio falando que o marido estava assim inconformado, que ela não estava querendo ter relação, que ele começou a desconfiar que a mulher tivesse com outro, porque ela nunca estava disposta, não queria ter relação de jeito nenhum, e ela veio na consulta, conversou comigo, e eu acho importante, porque tem mulheres que têm relação sexual e que não têm orgasmo, e que nunca tiveram com esse parceiro, com esse marido, e amam de paixão, mas já tiveram com um parceiro anterior, ou tem orgasmo só fora da penetração, quando elas estão em algum momento sozinhas. A gente que tá aqui como profissional, a gente precisa ter muita delicadeza em como abordar, porque é um assunto muito íntimo, mas que também a gente tem que quebrar alguns tabus e encarar isso como fazendo parte da nossa saúde, né? Eu gosto muito de ter uma visão holística das minhas pacientes, entender tudo que elas estão passando, do ponto de vista emocional, principalmente, pra gente entender e chegar no ponto principal da questão. E aí eu tive um casal que o marido veio com ela e falou, olha, a última tentativa, se não der certo a gente vai se separar. E ele falou, eu acho que ela deve estar com outro, gostando de outro. Ele deixou a gente sozinha. Ela falou, doutora, eu já tô tentando conversar com ele, eu amo meu marido, eu juro, eu não tenho nenhum, eu nunca olhei pra ninguém, eu não tenho outra pessoa, eu não quero me separar. Ela falou, eu não tenho vontade de ter relação. Quando ele tenta encostar em mim, quando eu imagino que vai ter relação, eu tento falar que eu tô com dor de cabeça, ou eu fico enrolando no banheiro, ou eu falo, eu vou ver alguma coisa com meu filho. Ela faz de tudo pra fugir. E aí isso começou a afetar muito o relacionamento deles. E ela chegou até a mim, os dois chegaram, eu conversei com ela, fui fazer exames e, gente, simplesmente ela não tinha hormônios sexuais. Não tinha testosterona nenhuma. Hormônios, assim, horríveis, de uma senhora de 99 anos e pior. E aí, quando eu fiz os exames e eles voltaram e eu falei pra ele, olha, achei o problema. A cara de felicidade desse marido, eu acho que eu tirei, assim, quilos, né, toneladas das costas dele, porque ele falou, ai, não sou eu, ai, eu achei tão bonitinho, ele falou, não sou eu, aí eu falei, não é você, ela já tinha falado que não era, mas às vezes a pessoa tá tão, né, se sentindo rejeitada, porque a mulher não procura mais, enfim, que o marido começa a fazer também um monte de cara. E aí eu passei o tratamento, fiz toda a modulação que precisava, suplementei adequadamente, fiz tudo que eu precisava. Bom, deu 2 meses, eles voltaram aqui, ó, sorriso, daqui até aqui, tendo relação sexual maravilhosa. Ela falou, doutora, eu só não tenho todo dia porque às vezes eu estou acabada de cansaço, ou ele tá acabado. Aí eles passaram de 0 para 5 vezes por semana. Olha só. Então, gente, não tem nada de trocar de parceiro. A gente troca de parceiro quando a gente não está feliz no relacionamento. Quando a mulher vive um relacionamento abusivo, quando ela não é respeitada, quando realmente ela olha pro marido e não se enxerga envelhecendo com ele, ou que o sentimento mudou. Se o sentimento mudou, aí é outra história. Agora, se a mulher olha pro parceiro que ela escolheu e fala, não, é com ele que eu quero ficar, com a minha família, não quero perder isso, ela não tem que trocar de parceiro. Se algum profissional te falar isso, a gente tem que trocar de profissional, né? Pelo amor de Deus, a minha ignorância, assim, sem tamanho. É o que eu falo, é melhor o profissional falar assim, olha, realmente tem um probleminha, eu vou te encaminhar. Não é vergonha nenhuma não saber tratar alguma coisa. A vergonha é a gente dar uma conduta errada, sabendo que tá errada, né? Não é possível que a pessoa fale isso numa boa, olha, troca de parceiro. Outros casos que a gente melhora muito a questão de dor durante a relação. A dor pode ser por diversos problemas. A gente tem que afastar doenças ginecológicas, infecções, corrimentos de repetição, doenças do colo do útero, alguma ferida, endometriose, a gente tem que descartar, presença de fissuras, aderências pélvicas, enfim, aí entra muito a questão da fisioterapia, que é, assim, uma especialidade que eu sou fã, número 1, sou a favor do trabalho, né, multiprofissional, transdisciplinar, porque a gente se ajuda muito, né, tem espaço para todo mundo e a gente, quando todo mundo fala a mesma língua e a gente tá com o intuito final de ver o resultado do nosso paciente, faz toda a diferença. Então, nesses casos, principalmente de dores, mulheres no pós-parto, mulheres em aleitamento materno, mulheres que estão no período do climatério, perto da menopausa, podem ter alterações importantes nos seus hormônios. Isso pode afetar a mucosa vaginal, pode deixar a vagina mais ressecada, pode deixar a vagina mais lisa, sem tantas rugosidades, e isso incomodar muito na hora da relação sexual. A sensação que muitas falam é de que tá tendo como se
estivesse entrando uma faca rasgando. Imagina você ter uma relação sexual que parece que tem uma faca entrando na sua vagina. Outras sentem dores pélvicas, dores em pontada, ficam com cólica, tem sangramento pós-relação. Gente, nada disso é normal. Então, existe tratamento, precisa de avaliação adequada. Alterações da tireoide, alterações hormonais, uso de anticoncepcionais, uso de medicamentos para depressão, para ansiedade, para síndrome do pânico, para emagrecer, tudo isso também interfere na qualidade de vida sexual e pode atrapalhar e muito. Então a gente tem que investigar, tirar os fatores que estão atrapalhando e poder ajudar a melhorar a vida. Então eu sempre pergunto pro paciente, como é que tá seu relacionamento? Você tá feliz? Tô. Você ama essa pessoa? É com ela que você quer ficar? Quero. Então vamos lutar por isso. E aí a gente trabalha, faz tudo pra dar certo. Agora, trocar de parceiro por falta de libido, pelo amor de Deus. Imagina se toda mulher que tem falta de libido fosse trocar de parceiro. Você ia ficar trocando de parceiro, né? Porque umas têm falta de libido porque não tem vitamina D, porque não tem zinco, porque não tem testosterona, porque tem alteração da progesterona, enfim, por 1 milhão de motivos. Então, existe tratamento, tem que procurar um profissional adequado e principalmente se sentir segura, né? Então, por isso que eu converso muito com as minhas pacientes, eu tento deixá-las o mais à vontade possível. Eu vou até o limite de cada uma, eu sinto como está cada uma. Eu já atendi muitos casos de pacientes que tiveram abuso sexual na infância, na adolescência. Isso não acontece só em locais menos favorecidos. Isso acontece todos os dias, em todos os lugares. Então, eu já tive pacientes, eu tenho pacientes de todas as classes sociais mesmo, de todas as funções que vocês possam imaginar. É impressionante como o abuso ou tentativa de abuso ou um trauma lá no passado, a primeira impressão, como tudo isso marca a vida de uma mulher e que às vezes, racionalmente, ela acha que tá tudo bem, que ela já esqueceu, que ela superou. Mas que inconscientemente isso pode ser sim um gatilho, né, para ela se esquivar da relação, atrapalhar o gerador, e aí vem todo o trabalho da psicoterapia junto com a gente. Então nós mulheres precisamos lutar pelo nosso direito de ter uma vida prazerosa em todos os aspectos, incluído a vida sexual. A relação sexual, ela é um pilar muito importante, né? Ela não é tudo, mas ela também significa muito. Então faz parte de um relacionamento você ter respeito, compreensão, admiração, mas a relação sexual ela entra como componente muito importante, porque muitas vezes é nesse momento que o casal se sente mais próximo, que troca carícias, que falam coisas legais. E quando é legal para os dois, isso é maravilhoso, porque os dois vão curtir, vão se sentir bem, isso vai gerar bem-estar para todo mundo. Agora, quando alguém está sofrendo nessa relação, isso faz muito mal e acaba gerando outros problemas. Infelizmente, muitos casais ainda sentem vergonha de falar das suas preferências, do que gostam, do que não gostam, de falar dos sentimentos, de falar do que está acontecendo. Eu converso também muito isso com as minhas pacientes para entender como é que é a dinâmica do casal, né? E a gente orientar de acordo com cada realidade. Então, não existe uma receita mágica, uma receita de bolo universal que vá servir para todo mundo. Pessoas muitas vezes estudadas, informadas, elas não têm um conhecimento do corpo feminino, porque não são especialistas. Então, tem algumas dúvidas que as mulheres carregam a vida inteira porque têm vergonha de tirar, porque não sabem com quem falar. Tanto que, ali na minha bancada, eu tenho vários modelos anatômicos que eu explico um monte de coisa, né? De acordo com a idade da pessoa, de acordo com a dúvida dela, o que pode ajudar, o que não pode ajudar. Tudo isso daqui não é enfeite, né? Isso aqui é usado didaticamente para explicar muitas coisas. E explicando da parte sexual também, isso é importante. Eu tive um caso recente de uma paciente que eu nunca vou esquecer o que ela falou pra mim. Ela falou, essa consulta foi libertadora, eu sou uma nova mulher. Porque eu tava conversando com ela e ela veio com a queixa de a dificuldade que ela tava em atingir o orgasmo. E ela falou, e meu marido, ele fica muito chateado porque ele se preocupa comigo, ele quer que eu tenha prazer, enfim, mas eu não consigo ter orgasmo quando eu tô tendo relação com ele. E isso fica muito chato. E eu tenho que fingir, e eu estou fingindo há, 10 anos. Aí eu falei, mas você tem orgasmo em alguma situação? Aí ela falou, eu tenho. Ela falou, nas preliminares, nossa, quando ele faz, eu tenho vários. Eu falei, então tá maravilhoso. Você não precisa especificamente ter orgasmo na penetração. Até porque muitas vezes a penetração vaginal nem sempre é o melhor estímulo pra mulher, dependendo da mulher, da maneira como é feita, da posição, às vezes não atinge o orgasmo tão facilmente quanto nas preliminares. E com um parceiro que pode fazer inúmeras técnicas pra ela conseguir atingir o orgasmo, ela tem sempre. Então eu falei isso pra ela, então
tão maravilhoso. Você não tem que ficar preocupada desse jeito. Ai, meu Deus, eu tava angustiada, achando que eu não amava mais meu marido, mas eu amo. Mas eu fiquei super preocupada porque que eu não tava tendo mais orgasmo na penetração. Como eu já tive casos de pacientes também que o marido falou, vai procurar ajuda porque você não fica lubrificada, você não me ama mais, você não tá gostando. E às vezes não tem nada disso, ela tá com algum problema que tá atrapalhando a lubrificação. Eu vejo o quanto as pessoas estão carentes de informações, né? E às vezes elas fazem ideias erradas que são passadas. E é importantíssimo o acompanhamento adequado, porque muitas vezes isso salva não só a mulher, mas salva um casamento, salva uma família. E eu prezo muito pela família e pela felicidade das minhas pacientes. E tem as que realmente estão num relacionamento desgastado, que já não amam mais, que o sentimento mudou e que apresentam uma disfunção sexual por conta disso, mas que aí, nesse caso, sim, que por outros motivos resolvem se separar, né, por N outros motivos, não só pela questão sexual, mas como é tratada, por falta de respeito, ou porque o sentimento mudou, que quando mudam de relacionamento, aí sim, nesse caso, porque ela estava no relacionamento que já não estava bom, elas acabam tendo uma vida sexual maravilhosa. O fato é que a gente tem que buscar saúde, e a saúde inclui a gente estar bem, corpo, mente, alma, espírito e também a saúde sexual. A saúde faz parte das nossas vidas, é um grande indicativo de saúde, da nossa saúde global. Tem tratamento, existem profissionais capacitados para tratar e é importante a gente não ignorar o que a gente sente, né? E não ignorar também os sinais do nosso corpo. Então, espero que todas as mulheres possam ter acesso a profissionais de saúde totalmente comprometidos com a saúde sexual também, né? Que converse, que pergunte e que saiba como tratar, ou se não souber exatamente o que tratar e se não souber adequadamente como tratar, pelo menos faça o encaminhamento para o colega que saiba fazer e assim a gente garante qualidade de vida global muito melhor para todo mundo. Depois eu volto a falar desse tema, tem muita coisa que dá para falar, muitas orientações, mas acho que como final cuide do seu corpo, cuide de você, cuide da sua cabeça. Não aceite um atendimento mais ou menos, não aceite um tratamento mais ou menos, não aceite ninguém ignorar aquilo que você sente, porque é a sua saúde. Graças a Deus existem muitas pessoas muito boas, tanto no SUS, quanto no particular, quanto no convênio. É questão de procurar, ter indicação e ficar com aquele profissional que você sente que está realmente te ouvindo, que está lutando pela sua saúde junto com você, né? E não contra você, tá bom? Então esse é meu recado. E pra finalizar, quer ter libido? Se livre do anticoncepcional. Porque libido real mesmo, mulher com anticoncepcional de verdade, atrapalha.